Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula, vamos continuar a resolver exercícios envolvendo progressão geométrica e progressão aritmética. Barbadinha. Então, exercício 23. Ó. Numa sucessão de 4 termos, os 3 primeiros estão em progressão geométrica e os 3 últimos estão em progressão aritmética, com razão igual a 6. O primeiro termo é igual ao último termo. Calcule a soma desses 4 termos. Tá? Então veja, tem uma sucessão de 4 termos, os 3 primeiros estão em PG e os 3 últimos estão em PA com razão igual a 6. O primeiro termo é igual ao último termo, tá? E calcular a soma dos 4 termos. Tá? Então para isso nós vamos ter que calcular os 4 termos. Né? Então veja, a sucessão A1, A2, A3, A4, né? Uma sucessão de 4 termos. Tá? Os 3 primeiros estão em PG e os 3 últimos estão em PA, de razão 6. Então vamos abrir aqui ó, os termos, 4 termos. Tá? O que eu sei aqui ó, é que a informação maior é sobre a PA. Ó. Os 3 últimos estão em PA com razão 6. Então esses 3 aqui, ó, esses 3 aqui estão em PA. Esse aqui é o primeiro termo da PA, esse é o segundo, esse é o terceiro. E a razão é 6. Então, se eu chamar esse aqui de x, como a razão é 6 e é uma PA, esse aqui vai ser x mais 6. E esse aqui vai ser x mais 12. Tá? Então, eu tenho aqui a PA. Tá? E depois aqui diz que o primeiro termo é igual ao último termo. Então, o primeiro termo da sucessão aqui ó, é igual ao último. Logo, esse aqui é x mais 12. Tá? Barbadinha. Tá? Então, é para calcular a soma dos 4 termos. Tá? Então, tá? Como aqui eu tenho aqui nos 3 primeiros, eu tenho uma PG, ó, tá? Os 3 primeiros estão em PG, então nós vamos usar a definição de PG, né? A razão entre cada termo a partir do segundo, né? A razão com o anterior é uma constante, então né? X mais 6 dividido por x ó, é igual a x dividido por x mais 12. Tá? E aqui vamos fazer produtos meios extremos, ó, x vezes x, da x ao quadrado, e x mais 6 vezes x mais 12, vai ficar x vezes x da x2, x vezes 12, 12x. 6 vezes x, 6x, e 6 vezes 12, 72. Veja que eu posso cancelar aqui o x ao quadrado, tá? E vai ficar 12x mais 6x aqui, vai ficar 18x. Ó. E o mais 72, para o outro lado da igualdade, menos 72. E x é igual a menos 4. Ora, se x é igual a menos 4, é só substituir agora ali, que nós temos os 4 termos. Ó. Tá? Então, a sucessão vai ficar aqui, ó, menos 4, que é o x aqui. Ó, tá? Agora aqui, ó, x mais 6, menos 4 mais 6 é 2, e menos 4 mais 12 é 8. E aqui é o 8, que repete o primeiro termo, o último termo. Barbadinha. Tá? E ele quer a soma dos 4 termos. Então, a soma dos 4 é 8 menos 4 mais 2 mais 8. E isso vai dar 14. Tá? Então, resposta, soma dos 4 termos, 14. Tá? Barbadinha. 24. Ó. Uma PG possui 4 termos positivos. A soma dos 2 primeiros termos é igual a 1 e a soma dos 2 últimos termos é igual a 9. Calcular a razão e o primeiro termo da PG. Então, é uma PG que tem 4 termos positivos. A soma dos 2 primeiros é igual a 1. Então, ó, o A1 mais o A2 é igual a 1. E a soma dos 2 últimos é igual a 9. Ou seja, o A3 mais A4 é 9. Ele só tem 4 termos, né? Tá? Então, vai dar aquele sisteminha, ó. Tá? Nós podemos escrever todos os termos em função de A1 e da razão. Ó. Então, aqui ó, tem o A1, o A2 é 1Q, tá? Igual a 1. Aqui, o A3 é 1 vezes Q ao quadrado, e o A4 é 1 vezes Q na terceira. Tá? Barbadinha. Tá? Aqui dá para colocar em evidência termos aqui, ó. Tá? Então, vamos pegar esse de baixo primeiro. Ó. O A1Q2 mais A1Q3, o fator comum aqui é o A1 junto com o Q2. Ó. A1Q2 eu coloco em evidência. Então, A1Q2 dividido por A1Q2 é 1. E A1Q3 dividido por A1Q2 é Q, igual a 9. E aqui o fator comum é A1. Ó. Tá? Então, A1 dividido por A1 é 1. A1Q dividido por A1 é Q,
igual a 1. Tá? Então aí eu vou dividir uma equação com a outra, o primeiro membro com o primeiro membro e o segundo membro com o segundo membro. Tá? Então, ao dividir aqui o A1 Q2, 1 mais Q pela 1, A1 que multiplica 1 mais Q, divisão do primeiro membro, eu vou simplificar o A1 e vou simplificar o 1 mais Q. Tá? Então vai sobrar aqui, ó, Q ao quadrado igual a 9 e Q é igual a 3. Tá? Seria mais ou menos 3, mas como a PG só possui termos positivos, o que interessa para nós é a razão positiva apenas. Se a razão negativa ia dar uma PG oscilante, né? Mas como são todos termos positivos, a razão é positiva. Então o Q é 3. Então a razão a gente já calculou. Agora vamos calcular o primeiro termo. Então nós vamos pegar aqui, ó, por exemplo, essa expressão aqui, ó, A1 mais A1Q é igual a 3 e substituir o Q por 3. Ó. Tá? Então A1 mais aqui vai ficar 3A1 igual a 1. Tá? 3A1 mais A1 é 4A1, é igual a 1. Tá? Então A1 é igual a 1 quarto. Tá? Resposta, a razão é 3 e o A1, o primeiro termo, é 1 quarto. Barbadinha. Tá? Exercício 25. Considera uma PG onde o primeiro termo é A, com A maior que 1, a razão é Q, com o Q maior que 1, e o produto dos seus termos é C. Tá? Então veja bem, eu tenho uma PG, o primeiro termo eu estou simbolizando pela letra A, e o primeiro termo então é maior que 1. A razão é Q, tá? E a razão é maior que 1. E o produto dos seus termos é C. Agora, se o logaritmo de b na base a é 4, o logaritmo de b na base q é 2 e o logaritmo de b na base c é 0,01, calcule o número de termos dessa progressão. Calcular o n, então. Então, nós vamos começar com os logaritmos aqui. Ó. Vamos transformar essas formas logarítmicas em potência. Tá? Então, ó, logaritmo de b na base a é 4. Ó. Tá? Então, isso significa que, né, o a elevado a 4 é igual a b. Tá? Nós temos uma playlist, umas aulas sobre logaritmo que a gente mostra isso. Tá? Então, se o logaritmo de b na base a é 4, é porque a base do logaritmo a elevado ao 4 tem que dar o b. Tá? Ou o b é igual ao a na quarta. Mesma coisa aqui, ó. Logaritmo de b na base q é 2. Ó, tá? Então, significa que o q elevado a 2 é b. Faz essa voltinha assim, ó. Q elevado a 2 é b, ou b é igual a q ao quadrado. E o último logaritmo ali, logaritmo de b na base c é 0,01. Então, significa que b é c elevado a 0,01. C elevado a 0,01 é b. Tá? Então, daqui nós temos essas igualdades. Veja que o b é igual a na quarta, o b aqui é 2 e o b é c elevado a 0,01. Tá? Então, continuando aqui. O q ao quadrado é b. Ó. Vamos tirar essa igualdade aqui. Ó. Tá? O q é a razão. Tá? E q ao quadrado, né, é a na quarta também. Ó. Tá? Por quê? Porque o b, ó, o b aqui é o quadrado. Aqui ao quadrado é o b. Tá? E o b ao mesmo tempo é a na quarta. Então, q ao quadrado é a na quarta. Logo, q é a raiz quadrada de a na quarta. Tá? O que é igual a ao quadrado. Tá? Vejo que eu não vou colocar mais ou menos aqui, né? Porque o a é maior que 1. Tá? E q é maior que 1. Tá? É positivo, então, aqui. Tá? Tem que ter cuidado aqui. Tá? O a, né? O q aqui e o c são a base do logaritmo. Tá? E a base não pode ser negativa. Então tem que ter cuidado. Então vamos escrever a nossa PG. Então agora vamos montar. Ó, tá? O primeiro termo é A, tá? O problema está dizendo, ó, o primeiro termo é A, tá? O segundo termo é A na terceira. Por quê? Porque a razão é A ao quadrado. Então A vezes A ao quadrado é A na terceira. E A na terceira vezes A ao quadrado é A na quinta. A na quinta vezes A ao quadrado é A na sétima. E assim por diante. Então esses são os termos da nossa PG. Tá? Por outro lado, e até o último termo que é x, ó, tá? Que eu não sei quanto é, porque o problema pede o número de termos da progressão. Tá? Eu não sei, depois o próximo seria a na 9, a na 11, assim por diante.
até o último termo que eu estou chamando de x, que eu não sei qual é a potência do A. Tá? Bom, então daqui eu tenho que B, né, B igual a C elevado a 0,01. Ora, 0,01 é a mesma coisa que 1/100. Tá? Então, B elevado a 100, o que eu vou fazer? Aí eu vou elevar a 100 os dois lados para isolar o C aqui, ó, tá? Para eliminar essa fração. Tá? Então, eu tenho C elevado a 1 sobre 100. Então, eu vou levar a 100 os dois lados. Então, B elevado a 100 é igual a C elevado a 1 sobre 100 elevado a 100. Aí 1 sobre 100 vezes 100 vai simplificar o 100 aqui. Tá? Então vai ficar B elevado a 100 é igual a C. Tá? Então o C é B elevado a 100. Tá? Barbadinha até aqui. Tá? Como o B é A na quarta, ó, tá? Ó, o B é A na quarta. Tá? Então o C é igual a A na quarta elevado a 100. O C é A na 400. Tá? Então, então isso aqui é o produto, ó, dos N termos. Né? O que é o CO? O produto de seus termos é CO. Tá? Então, o produto é A na 400. Tá? Então, ó, aplicando aqui a forma do termo geral, a N é igual a 1 vezes Q na N menos 1. Tá? Então, X é igual a A, que multiplica A na 2 elevado a N menos 1. Tá? O primeiro termo aqui é A, tá? A razão é A2, que a gente já viu aqui, é o que é A2 elevado a N menos 1. Tá? Então, o X é igual a A na 2 elevado a N menos 1, potência de potência, multiplica os expoentes. Então, 2 vezes N, 2N, 2 vezes menos 1, menos 2. E A vezes A elevado a 2N menos 2 é produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Aqui é 1, ó. 1 menos 2 vai dar menos 1. Então fica 2N menos 1. Então x é igual a A elevado a 2N menos 1. Ora, o produto dos termos de uma PG, né, finita, é a raiz quadrada do produto do primeiro termo pelo último elevado a n. Tá? É a raiz de A1 vezes a n elevado a n. Ora, o A1 é A. E o AN, né, que é o x, ó, é A elevado a 2n menos 1. Então, vamos substituir. Ó. E o produto é o C, que é A na 400. Ó. Então, o PN é A na 400 igual a raiz de o A1, que é A, o AN, que é o x, ó, que é o último termo, A elevado a 2n menos 1, tudo elevado a n. Tá? Barbadinha. Tá? Então, A na 400 é igual, aqui é produto de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Aqui é 1 menos 1, aqui dá 0, então sobrou só 2n. Tá? A elevado a 2n. E aqui tem potência de potência. Tá? Então vai ficar A na 400 igual a A elevado a 2n ao quadrado. Eu multiplico os expoentes. 2n vezes n dá 2n ao quadrado. Tá? E A na 400 é igual a A elevado a n ao quadrado. Porque raiz quadrada de 2n2 eu divido o expoente pelo índice. 2n2 dividido por 2 fica n ao quadrado. E agora eu tenho uma igualdade de potências de mesma base. Então, se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. Então, o 400 tem que ser igual a n ao quadrado. Tá? E n é igual a raiz de 400. Tá? Vejo que eu não coloquei mais ou menos, porque o n é um número de termos. E o número de termos não pode ser negativo. Logo, o n é igual a 20. Tá? Então, resposta, né, nós temos 20 termos nessa PG. Tá? Barbadinho. Vejo que é um exercício bom, né, que envolveu até logaritmo aqui. Ó, né? Quem já estudou logaritmo tá misturando aqui progressão geométrica com logaritmo. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. E divulgue nossos aulas para os seus colegas.